Gente, eu fico tentando aqui me acertar, porque eu tenho reparado aqui nos vídeos que eu tenho esse ombro aqui meu mais baixo. Então acho que eu tô com um pouquinho de escoliose postural. Preciso fazer pilates. Pilates pra poder puxar isso aqui. Não é verdade, que eu tenho mania de sentar e ficar assim. Sentada assim. Sempre faço isso. Então, eu tô percebendo que eu tô ficando com escoliose postural. Aí quando eu tô fazendo vídeo eu fico sempre olhando. Me incomoda. Fico olhando aqui. Bom, eu tava aqui me ajeitando, que eu tenho que dar uma saidinha pra comprar umas coisinhas no mercado que tá faltando aqui. E aí me veio uma ideia que por causa do seguinte. Agora há pouquinho eu fiquei sabendo que o meu cunhado faleceu. Faleceu ontem. Nossa, assim, foi uma coisa de repente. Eu ainda nem sei direito do que ele faleceu. Meu ex-cunhado, né? Eu já sou separada há muitos anos. Mas eu sempre guardei um carinho pelo meu cunhado, esse meu ex-cunhado, porque ele sempre foi uma pessoa bacaninha comigo, sabe? Uma pessoa assim, de bom coração. Ele tem muito, muito bom coração. Eu acredito que ele tá num bom lugar, que ele foi pro bom lugar. E eu tava pensando, bom, agora que ele é católico, né? Ele era católico. Acho que ainda é, né? Muito católico. Mas ele também entendia isso. Acreditava também nos ensinamentos espíritas, sabe? Acreditava que nós temos uma alma, que a nossa alma... Não sei se ele acreditava nesse ciclo de reencarnações, mas ele respeitava, que eu sei que ele respeitava, isso eu sei. Eu tava pensando, gente, eu tava aqui gravando o vídeo falando sobre a touca do meu Xumirim, né? E eu tava pensando, agora sim, não sei se quando é que ele vai poder voltar, né? Porque quando a gente desencarna, a gente fica um tempo aí meio de fazendo uma adaptação, né? Segundo os ensinamentos espíritas, a gente faz uma adaptação primeiro. Muita gente ainda tem que se acostumar. Muita gente, às vezes, quando a pessoa, ainda mais quando a pessoa morre assim, de repente, não passa pelo processo da doença, né? Então a pessoa chega do outro lado assim, fica um pouco desnorteada, não sabe muito bem o que está acontecendo, agora não tem mais o corpo físico, está num corpo de espiritual, né, que funciona um pouco diferente, né? Então a pessoa passa por uma fase de adaptação, tanto com esse corpo espiritual, como também, principalmente, com o seu mental, o seu emocional, né? É um novo ciclo aí de vida, né? Então, assim, mas eu acho que quando ele puder voltar aqui para fazer uma visitinha para todos que ficaram aqui ainda na Terra, né? Aqui no plano material, ele vai ver eu aqui fazendo meus vídeos, se é que eu já não via, né? Quem sabe ele tenta se aproximar, não sei, foi uma coisa assim que passou pela minha cabeça, não sei porquê. E eu tava pensando, gente, quando a gente começa a estudar bastante assim a espiritualidade, ainda mais agora, eu entrando em contato assim, me aproximando mais dos meus guias, né? Procurando criar uma intimidade, uma convivência mesmo, que eu acho que a gente que é médio de incorporação tem que fazer isso. A gente tem que procurar fortalecer nossa conexão com nossos guias, criar uma familiaridade mesmo, para a gente sentir a energia de cada um, saber diferenciar a energia de cada um. É uma convivência, e é algo muito gostoso, gente. Vocês não imaginam como é bom a gente sentir a presença deles, a gente de vez em quando assim parar no meio da volta do dia e pensar, gente, eu tenho amigos, né, espirituais, eu tenho guias, né, que se apresentam, que eles devem estar agora, quando eles não estão aqui comigo, eles devem estar lá onde eles estão, fazendo o trabalho deles, né, que cada um tem sua missão, tem seu trabalho, eles lembram de mim, eu estou no pensamento deles, assim como eles estão no meu coração, no meu pensamento. É tão gostoso, gente. São pessoas que não estão com um corpo físico igual ao nosso, mas são pessoas, eles existem, né? E ocupam um lugar no espaço e no tempo, né? É um espaço espiritual, energético,
uma outra dimensão, mas é ainda um espaço, um tempo e espaço, né? Eles existem, né? E quanto mais a gente busca essa conexão com esses seres, a conexão com essas outras dimensões, vai ficando assim muito natural a gente aceitar que aquilo que a gente achava que era só uma possibilidade, ou talvez a gente nem achasse que era uma possibilidade, que era mais uma coisa muito difícil, talvez não existisse. Isto de existir outras dimensões, existir nossa alma sobreviver à morte do nosso corpo, né? Deixa eu parar um pouquinho que agora tá passando aqui. Tá passando aí carro de... Então, gente, a gente vai ficando natural, sabe? A gente vai se acostumando. Do mesmo jeito que nós nos acostumamos a só observar, a só ter contato mais forte, né, com o plano material. Então, por isso que fica um pouco difícil a gente aceitar que existe o plano espiritual, que existe vida depois da morte, tudo isso, né? Porque a gente fica com a nossa mente tão acostumada, tão treinada, condicionada a ficar mais aqui, trabalhando no plano material, pensando em tudo que é do plano físico, todas as nossas atividades, né? Nosso corpo, né? Então, a gente fica tão acostumado com isso que a gente começa a achar que é só isso mesmo. Já perceberam nisso? Já pensaram nisso? Então, assim, por isso que é difícil a pessoa aceitar como natural o plano espiritual, porque a pessoa não busca. Todos aqueles que não buscam estar sempre em contato com a sua espiritualidade, estudar sobre a espiritualidade, procurar saber, sabe? Não simplesmente aceitar, pensar, não existe, pronto. Não existe espírito, não existe isso de mediunidade. Sabe, quando a gente simplesmente nega e não busca estudar nada sobre isso, a gente acha que é algo muito difícil. Mas quando a gente começa a pesquisar, estudar mesmo a fundo, ir atrás de informação, a gente vê que tem muita gente que passou por experiências reais, experiências assim paranormais, né? Transcendentais, o nome que a gente quiser falar, experiências tiveram percepções e conseguiram comprovar para si mesmo e para outras pessoas que não era ilusão, que não era coisa da mente. Então, existe muita gente que imagina coisas, existe. Tem muita gente que fantasia, existe sim, mas existe informação real, que a gente pode dizer assim, uma informação científica, né? Porque a pessoa foi lá, pesquisou, várias pessoas já fizeram isso. Fizeram experiência, repetiram experimentos, procuraram fazer comparações das experiências delas com de outras pessoas, chegaram num consenso que realmente é algo realmente que existe, que realmente a espiritualidade, o plano espiritual, a alma do ser humano é algo que existe, né? Mas isto a gente só consegue ter um pouco mais de firmeza e fazer esse equilíbrio, sabe, de conseguir contrabalancear essa nossa materialidade, esse nosso condicionamento, porque a gente vive com o corpo, no plano físico. A gente consegue fazer esse equilíbrio, não ficar só nesse lado da balança, só no material, no físico. A gente só consegue fazer esse equilíbrio também com aceitar, por outro lado, que existe o plano espiritual, que é real, quando a gente procura informação sobre isso. Se a gente só tem informação sobre o plano físico, a informação que os nossos 5 sentidos já nos oferecem no dia a dia, desde o momento que a gente nasce. Se a gente só tem essa informação, vive 24 horas só envolvido na materialidade, é mais do que normal, né? Que a gente só vai pensar que só existe isso. Mas, se a gente
pouco de curiosidade, se a gente tiver um pouco de ousadia, uma gotinha de ousadia, e começar a pesquisar, vamos lá ver, será? Dá o benefício da dúvida, será? Quem falou que existe? Eu quero saber por que essa pessoa tem tanta certeza que existe. Pelo que essa pessoa passou, qual foi a experiência dela? Vou ver os seus relatos, vou comparar com relatos de outras pessoas que também dizem a mesma coisa. Quando a gente faz isto, nós temos inteligência, nós temos capacidade de observação, de tirar conclusão. Aí a gente usando essas nossas capacidades, nós começamos a equilibrar esses pratos dessa balança. Então a gente não fica mais só na materialidade, a gente começa já a entender, aceitar que existe sim um outro lado, que nós não somos só material, nós temos um lado espiritual também. Então eu estava pensando nisso aqui agora há pouco, falei, é tudo questão mesmo da gente entender, sabe, isso que é assim, isso de a gente às vezes duvidar, que até eu já passei por essa fase de duvidar, será mesmo? É tudo porque a gente vive na matéria. Então é algo normal. A gente vive na matéria, mergulhado na matéria, só envolvido pelos 5 sentidos e tendo que trabalhar, que comer, que dormir, que lutar para sobreviver, né? Todas as experiências materiais. Então é óbvio que a gente vai achar que só existe isso, tá vendo? Quando a gente começa a pensar que a gente só não acredita que existe o plano espiritual, que nós temos uma alma, porque a gente vive na matéria, envolvido na matéria, mergulhado na matéria, quando a gente começa a pensar assim, aí a gente entende e aí abre aquela brechinha, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquela frestinha assim, aquela porta de curiosidade. Deixa eu ver, é lógico, se eu fico só na matéria, vivendo 24 horas na matéria, tudo matéria, mas será que é só isso? Então é isso aí, pessoal. Então essa foi a minha meditaçãozinha de hoje. Tchauzinho pra vocês.